Bem-vindos de volta. Quem não chegou, vamos lamentar, né? Olha só, pessoal, nós paramos exatamente aqui neste slide, onde eu estava falando para vocês sobre a administração das medicações e a quantidade que cada local suporta. Não é interessante, não é o correto, e não vai dar respaldo para vocês legalmente, se por acaso acontecer algum problema com o paciente, e ele quiser processar vocês por erro de medicação, ele vai ter todo o direito de fazer isso, e você vai ficar de mãos atadas. Por quê? Administrou de forma incorreta. Então, quando a gente faz uma coisa errada, tentar justificar o erro é algo muito improvável que dê certo, né? Tem aí um bom prognóstico. Então, atentem para a quantidade de medicação que cada local suporta, para vocês não fazerem acima disso. Abaixo disso até pode ser feito, mas acima jamais. Então, revisando aqui para vocês novamente, para a gente adiantar e passar para a segunda parte da nossa aula, que é sobre os fármacos que atuam no sistema nervoso central. Eu vou revisar, terminar essa parte aqui, e em seguida a gente inicia o outro slide. Então, o deltoide, que é esse braço aqui do músculo, que a gente verificou ontem, ele suporta de 2 a 3 ml máximo. Ai, mas eu vou fazer uma medicação e é 4 ml no deltóide. Vou abrir um abscesso no braço do paciente. A abscesso é o quê? Uma ferida que cria pus, que inflama, que dói, que vira um bicho de sete cabeças. O paciente precisa tomar antibiótico, às vezes, precisa tomar anti-inflamatório, precisa fazer um tratamento contínuo. Tudo isso por causa de uma medicação administrada de forma errada. Então, veja o problema, além de a gente poder lesionar aí de forma muito significativa o membro do paciente. Então, atentem para isso aqui, guardem na cabecinha de vocês, guardem para a vida profissional de vocês, que não pode ultrapassar. Esse músculo aqui, ele só suporta de 2 a 3 ml. Ah, mas eu quero fazer 1 ml. Eu posso fazer 1 ml. Eu quero fazer 0,5 ml. Posso fazer? Pode fazer sim. É o caso das vacinas, né? A maior parte das vacinas é 0,5 ml. Exceto que nós temos agora a Pfizer, que é uma vacina do Covid, a gente administra 0,3. Então, uma quantidade bem pequenininha do músculo que é administrado. Mas eu não posso fazer 4 ml aqui porque o músculo não vai suportar, tá? Em relação a essa outra aqui, que é a dorsogluten, que é a medicação administrada no bumbum, que é a mais comum, porque vocês observam que é a que suporta uma maior quantidade de líquido, é até 5 ml, o músculo é muito resistente, é muito vasto, tem como a gente administrar 5 ml por essa via e o músculo suportar, não apresentar nenhuma reação adversa, né? Diferente, por exemplo, aí dos demais. Do ventro glúteo, por exemplo, que é essa região aqui do lado, o paciente fica de lado, e aí a gente palpa esse osso aqui da bacia, faz uma em forma de V, abre a mãozinha aqui, os dedos em forma de V, assim, e no isquio, na pontinha do osso, a gente posiciona o dedo e faz a medicação exatamente entre esse V. Não é a mais comum de ser feita, eu praticamente me lembro de ter feito uma vez na faculdade, e foi para a gente observar mesmo. Foi na academia, em termos acadêmicos, né? Toda a gente tem paciência. Na rotina, no serviço, eu nunca fiz isso aí. Por quê? Porque nunca precisou ser feito. Outros músculos que podem ser administrados, né? E outra coisa, existe uma rejeição muito grande por parte do paciente em fazer nessa região aqui. Por não ser comum, o povo não entende que pode ser feita, né? Então, assim, o paciente ele pode até ser um pouco grosseiro, às vezes, né? Se intimidar, achar que você não sabe o que está fazendo, de onde é que já se viu fazer uma medicação aqui, coisa estranha, né? Então, ele pode muito bem entrar com esses questionamentos, mas isso não inviabiliza nada o nosso conhecimento, porque nós, enquanto profissionais, formadores de conhecimento, a gente sabe
que pode ser feita assim. Então, se você fizer, não vai estar errado. E essa região, ela suporta aqui, observem, 3 ml apenas. Tá vendo como é uma quantidade um pouco pequena mesmo, baixas, né? Então, geralmente, benzetacil, Buscopan, hidrocortisona, são medicações que a gente precisa diluir em uma maior quantidade. Então, por isso que o músculo de escolha é o músculo do dorso glúteo aí. E é justamente esse aqui, do bumbum. Em relação a esse quarto e último aqui, muito usual para crianças, administração de vacinas em crianças. Quem é mamãe aí vai entender muito bem o que eu estou falando, né? Leva o filhinho para vacinar, mamães, papais que faz esse acompanhamento também. Leva o filhinho para vacinar e até 2 anos de idade a gente preferencia o vasto lateral da coxa, que é essa regiãozinha aqui. Observem que não é em cima da coxa, é no vasto lateral da coxa, não é em cima da coxa. E a região, Luana, para eu administrar essa medicação aqui no vasto lateral da coxa, 3 dedinhos aqui do osso, né, do osso da bacia abaixo, e 3 dedos antes aqui dessa região que forma o meu joelho. E aí, pessoal, vai o bom senso mesmo. Né? A gente observa onde é que o músculo está um pouco mais desenvolvido, e aí a gente faz essa administração. Observem também que esse músculo da coxa, ele só suporta de 3 a 4 ml. Então, de todos, não tem para onde correr. O melhor, o mais indicado, o mais usual, cientificamente sugerido, né, é o dorso glúteo, essa região aqui. Mas, como eu disse para vocês, não precisam se desesperarem, porque vocês vão ter aulas de semiologia e semiotécnica que vai esmiuçar tudo isso aqui. A gente precisa pincelar, que é para eu mostrar para vocês onde é que a gente faz essas medicações. Mas vocês vão ter aí tudo isso bem esmiuçado no decorrer do curso de vocês. E, inclusive, vão ter a oportunidade também de fazer nas aulas práticas de laboratório, antes de fazer no pessoal, né? Quando a gente fala o curso técnico, o pessoal limita muito o curso técnico a furar. Eu quero fazer injeção, limita o conhecimento da gente todinha só administração de injeção de medicação. E não é, a gente vê que tem muito mais coisas que a gente precisa aprender. E todas as vias têm as suas particularidades. Então, se eu não tenho segurança para fazer, eu simplesmente não faço. Se eu tenho alguma dúvida, eu retiro a dúvida e depois eu vou até o paciente para fazer. Nunca, jamais façam nada com dúvida. Tem alguém querendo falar comigo? Professora, tem para aceitar. Tem vários alunos pedindo para aceitar aí. Deixa eu ver aqui. Pede para entrar novamente, gente, no grupo de vocês, que eu adiciono. Aqui, mais uma vez, como eu estava falando para vocês também, dividir o glúten em 4 partes e aplicar no quarto quadrante superior externo, que é esse aqui de fora. É bem em cima mesmo, não é bem em cima nos quartos, porque nos quartos não é no glúteo, né? E a administração ela deve ser feita no glúteo. Cuidado sempre e sempre para o nervo ciático, e ele passa dos 2 lados da perna. Então, não tem isso, vou fazer de um lado porque o nervo não está aqui, está assim. Ele passa, ele se ramifica dos 2 lados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Administrou a medicação e o paciente saiu arrastando a perna, é normal. Existem medicações que são extremamente dolorosas, bem dolorosas mesmo. Mas administrou uma medicação e o paciente olha para você, não... Professora, e a mesotacil é uma delas, né? Com certeza, eu acho que é que dói mais. Depois é do Buscopan, porque o Buscopan também dói bastante. Então, assim, foi dúvida até de algumas de vocês me perguntaram ontem. Olha, ficar dolorido o local é muito normal. Normal demais. Sair arrastando a perna, também a gente vai ver demais, né? O pessoal reclama bastante. Mas não sentir a perna, não sentir o membro. Se eu pedir para o paciente, senta e levanta a perna, e ele diz que não consegue, aí é problema. Aí é problema porque a gente vai precisar investigar o que é que está acontecendo. Espero, desejo que
vocês tenham conhecimento. Professora, e é normal durante até quanto tempo sentir os sintomas, assim, de o peso De na dor? perna, dor, sim, após a ter tomado a injeção? Olha, a bezetacil, que é uma das que mais dói, é normal até 3 ou 4, 5 dias depois. Não conseguir levantar a perna, não. Arrastar a perna, não, né? A gente consegue levantar e andar normal. Mas sentir o local dolorido é normal até 5, 6 dias, varia bastante. Tudo bem? Sim, como eu estava dizendo, eu desejo para vocês. Gente, acho que tem alguém querendo entrar aqui, não sei. Eu desejo para vocês que isso nunca venha a acontecer com vocês, por isso estudem, aprendam, tirem todas as dúvidas antes de ir fazendo o paciente, porque se fizer no local errado, se fizer da maneira errada, a posição da seringa também, né, que é o ângulo de 90 graus, a seringa é reta. É importante aspirar o conteúdo e observar se vem retorno venoso. Retorno venoso é sangue. Ai, meu Deus, eu aspirei e veio o retorno venoso. Porque eu fiz no lugar, não fiz no local errado, porque eu errei a administração, não. Os músculos também, eles são irrigados. Então, às vezes acontece de a gente administrar e quando aspirar a medicação, observar o retorno do sangue na seringa. Aí o que é que a gente faz? Retira a seringa, despreza toda a medicação, faz uma nova medicação e administra. Claro que explica para o paciente também antes, né? Fez a medicação, observou que veio o retorno venoso, retira a seringa, despreza o conteúdo e faz uma nova medicação. Aspirou, não veio o retorno venoso e está no lugarzinho certo, pode fazer a medicação tranquilamente. E aqui, novamente, a quantidade que o músculo suporta, até 5 ml. Olha aqui a benzetacil. Atentem para, pessoal, atentem para as nomenclaturas de alguns fármacos, porque é importante, uma vez que a gente está na área da saúde, está aprendendo, então, como eu disse para vocês, dor no bucho não é interessante, né? Dores abdominais, é mais bonito, soa como se você tivesse conhecimento sobre aquilo. Então, eu vejo muita gente falando em Bezotacil, normal para o senso comum, normal para as pessoas que não conhecem a medicação, não conhecem o fármaco. Não é o nosso caso. Nós estamos aqui num processo de construção do conhecimento. A partir de hoje, falem benzetacil. Benzetacil. Tudo bem? Tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Oi? Sou eu. Professora, professor, tá ouvindo? Estou ouvindo, pode perguntar. Acho que é a internet. A gente está te ouvindo. Aqui, há um aplasia na veia. A pessoa ficou em enlouquecer, ficou doidinho na veia, aplicaram um aplasia na veia. O cloridado de metoclopramida, que nós falamos sobre ele na aula de terça-feira, que eu disse para vocês e falei sobre as reações extrapiramidais, não foi? É justamente isso, a inquietude, vontade de sair correndo. O paciente reclama bastante de alucinações, mas passa, é passageiro. Demora um pouquinho, mais passa. Demora um pouquinho, tipo 10, 15 minutinhos. E aí começa a acessar. É todo mundo que sente? Não, não é todo mundo que sente. Por isso que alguns médicos têm aí o receio de passar o Plasil, o cloridato de metoclopramida, na veia, né? E aí a gente faz intramuscular mesmo. Ou por outra, pode ser feito também com o uso do sorinho, né? Diluído no sorinho. Quanto melhor a droga tiver diluída, melhor vai ser para o paciente não sentir aquelas reações adversas. Por isso que a gente tem algumas drogas, como o Buscopan, como a dexametasona, como a dipirona, como o Lasix, que é a furosemida, que a gente faz em uma diluição de 20 ml, né? Aquela seringa um pouco maior. Porque quanto mais diluído, quanto maior for a seringa, é melhor para você, é melhor para o paciente.
É mais líquido, mas não tem problema, porque as reações adversas que o paciente vai apresentar, elas são reduzidas. E quanto mais a droga tiver na sua forma pura, se for administrada na veia, a reação é muito exacerbada, é muito imediata. Você fazendo agora e o paciente já sentindo as reações. Então, voltando para cá, para não se perder. Professora, deixa eu só tirar aqui uma dúvida. O nome do líquido que faz a diluição é ABD? Ele mesmo. Okay, é a água bidestilada. É ele mesmo. Água bidestilada, ABD. Ou água para a injeção. Tem no rótulozinho, tem no frascozinho dele. Falando sobre a benzetacil, muito utilizada, isso aqui despenca nos plantões, porque é barata em nível de compra via SUS, em nível de município, né? E tem um efeito magnífico. Eu sou muito fã dessa droga, que dói bastante, mas tem um efeito gigantesco, muito bom. E as reações adversas é quase nenhuma, né? Por isso que é muito solicitada, é muito prescrita. Então, ela é utilizada para tratar infecções aí bacterianas, dor de garganta, inflamações por úlcera, mordidas de bichos, tipo cachorro que inflamou, que infeccionou. A gente pode também fazer, claro, além dos soros e das vacinas, a gente também pode tratar o paciente aí com a benzetacil. Gestante com sífilis, paciente com sífilis, a droga de escolha é a benzetacil. Então, assim, observem que é uma medicação que tem uma gama aí de doenças que ela pode ajudar aí como uma coadjuvante, né? Sou muito fã dessa medicação, acho incrível o seu potencial de ação e é muito, muito utilizada. Então, assim, o problema disso aqui é porque dói bastante. Uma delas, né, professora? Uma delas também é a febre reumática, né, que faz o tratamento com benzetacil. Isso, também. Minha mãe também é fã, gente, viu? Dela também. 83 anos, mas ela só fica boa com ela. Olha aí, tá vendo? Não estou falando nem grego, né? Estou falando uma língua que vocês estão entendendo aí perfeitamente. Oi. A internet está horrível. Oi. Está ouvindo? A internet. Estamos ouvindo, sim. Professora, a internet. Me desculpa, eu sei que não vem na hora, mas eu vou. Fale, mulher. Que eu queria perguntar a você. Que a minha mãe está perguntando aqui, está aqui. Minha avó. Ela disse que quem tem problema de coluna, que ela toma aquele remédio Tramadol. Ai, meu Deus. Ela tem problema de gastrite. Ataca assim, você sabe dizer se é aquele Tramadol, aquele remédio? O Tramal, a opioide? Não. Sim. Não. Ataca não. Geralmente quem tem problemas de gastrite não pode tomar anti-inflamatórios. É porque provavelmente, geralmente eu cobro R$100 por essas consultas, viu? Tô brincando, gente. Mas provavelmente tem que investigar aí o que está acontecendo. Pode ser que ela já tenha. Pode ser que tenha uma lesãozinhazinha aí, viu? E aí tem que tratar. Mas o Tramal, ele é um analgésico, né? Um analgésico bem forte. A depender do uso contínuo também. Mais assim, pode ter cefalexina, né? Esse que faz mal, né? Assim, às vezes prejudica. E anti-inflamatórios. Mais ou menos isso. E anti-inflamatórios de forma geral, todos eles. Gente, quando vocês forem preparar essa medicação aqui, o interessante é que, por nada, disponha. O interessante é que não demore muito para ser feita no paciente, porque ela cria os microcristais que eu falei para vocês, né? Uma vez que cria os cristais, elas podem aí, obstruir o bisel da seringa. E aí, na hora que a gente vai administrar, a gente não consegue mesmo, porque o bisel, ele ficou administrado, está obstruindo a passagem do líquido, e a gente tem que retirar e furar de novo o paciente, às vezes causa um certo incômodo para o paciente. Então, a dica é que preparou a benzetacil, se for muitas medicações, 2 ou 3 ou 4, deixa a benzetacil para preparar por último, e na hora de administrar, faz ela primeiro. Mas é um tempo de quanto tempo, Luana, para criar esses cristais? Varia bastante, né?
Não existe um tempo certo, isso vai muito de acordo com o bom senso mesmo. Você vai preparar uma medicação e vai passar 15 minutos para ir fazer no paciente, não é interessante, né? Ó, não administrar, nunca, jamais, nenhuma medicação, nunca administrem medicação sem prescrição médica, sem o carimbo do médico, sem o número do registro do médico. Por quê, pessoal? Se der algum problema, a corda arrebenta para o lado mais fraco. E depois o povo não quer saber disso não, viu? Vai para quem fez mesmo, e quem fez é quem paga o pato. Às vezes a gente faz, claro, nas melhores das intenções, a pessoa, o paciente está ali morrendo, mulher, por favor, por favor, por favor, e a gente, tá bom, vou fazer. E acontece de ter aí uma reação adversa, e depois a pessoa se revolta contra você, e judicialmente é causa perdida para o seu lado. Então, evitem esses problemas, evitem essas dores de cabeça. Corra, de tudo aquilo que dê dor de cabeça, vocês corram, criem distância. É importante agitar o frasco antes de aplicar, claro, porque como é um pozinho, a gente precisa homogeneizar, né? Benzetacil também, conhecido como benzilpenicilina benzoatina, é um nomezinho bem grande. A sua administração é sempre IM, intramuscular. Sempre, Luana, sempre. Existem exceções? Existe. Existem umas medicações com essas mesmas propriedades aqui, que a gente trata o paciente em terceiro nível, terceiro estágio de sífilis, que é quando a sífilis ela se apresenta aí atingindo o cérebro, né? Cérebro. A febre reumática também, né, professor? Também. E aí a gente faz essa medicação de forma endovenosa. Mas isso aí é para nível de UTI, não convém aqui o nosso caso, né? Essa que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente faz ela demais, é de forma intramuscular e sempre muito profunda. Profunda é como? Lembra daquela agulha que eu mostrei também no início, que era 25 por 8, que é uma verdinha, ela tem um lumen mais calibroso? Justamente. A agulha de escolha é ela porque evita até que ela entupa, obstrua, né? E a diluição, dúvida de muita gente, como é um pozinho, a gente tem que colocar o ABD aí dentro, né, desse frasco, ampola. Aí o pessoal pergunta bastante, a gente dilui em quanto? A gente aspira quanto? Então tá aqui, dilua 4 ml e faz 4 ml no paciente. Outra coisa importante, essa daqui é 1.200 unidades, aqui embaixo, eu estou passando no mouse. Essa aqui é de uso adulto, né? Uso infantil, a gente tem uma redução aqui dessas unidades, é de 6.000 unidades, ou seja, é metade. E a quantidade de fármaco que é administrado também varia de acordo com a idade da criança. Então, vocês vão aprender tudo isso, claro, com o tempo, devagar e sem pressa, mas vão anotando as coisas que é para vocês não ficarem perdidos igual a cega em tiroteio. Gente, também tem uma outra técnica aqui chamada de administração em Z. Também consiste numa administração intramuscular, mas o que danado é essa administração em Z? Administração em Z, pessoal, nós utilizamos bastante para fazer a administração de anticoncepcionais, porque quem faz o uso aí de anticoncepcionais deve observou já, que é uma substância bastante oleosa, né? Assim como existem outros fármacos também que tem a dipirona, por exemplo, é um fármaco bastante oleoso, né? E aí, quando a gente faz a administração intramuscular normal, o músculo, as fibras musculosas, por ser uma medicação oleosa, tende a expulsar essa medicação. Mas como assim expulsar? Sai, pelo mesmo lugarzinho que você furou, a medicação sai. Não em jato, né? Não. Mas você observa ela saindo. E o que é que a gente quer? Que o organismo, ele absorva a medicação por completo, e não que ele expulse o fármaco, né? Se ele expulsa o fármaco, a gente pode ter um comprometimento aí da absorção e do efeito terapêutico desejado. Aí a gente utiliza essa técnica aqui chamada em Z. Vocês vão aprender a fazer elas nos laboratórios da vida de vocês, também não se preocupe. Mas consiste em que? Tracionar. Oi. Professora, eu tomo um anticoncepcional injetável, a injeção, né? Aí, só que eles faz normal, ele aplica normal no músculo da bunda. Uma vez que
fizeram essa técnica aí que tava uma pessoa estagiando, aí foi a enfermeira ensinou essa técnica aí. Mas foi só uma vez, o resto das vezes que eu fiz é normal. Entendo. Varia muito de pessoas para pessoas, né? Profissionais e profissionais. Está errado? Não está errado. A administração, ela é intramuscular, normal. Mas eu morro de medo de voltar. Eu morro de medo de voltar, porque muito oleosa ela. Para evitar essa perca, a gente prefere a técnica em Z e aí você tem a administração por completa do fármaco e evita que ele retorne. Simples, simples. Mas eu não sei a técnica em Z, eu não me sinto segura em fazer em Z, eu prefiro a intramuscular mesmo. Tudo bem? Mas corre esse risco aí do organismo, das próprias fibras musculares, né, expulsarem o fármaco. E expulsa todinho, Luana, sai todinho? Não, não, gente, não é assim. Mas acontece de sair, sim, acontece de ter o desperdício, né? Então, essa técnica em Z, observem que é no mesmo local que vocês vão administrar as outras, é no quarto quadrante superior externo. Eu tenho o primeiro, deixa eu mostrar aqui onde eu estou passando o mouse, eu tenho o primeiro quadrante, eu tenho o segundo aqui, eu tenho o terceiro e eu tenho o quarto. Então, a administração é no quarto quadrante superior externo. Depois disso, eu traciono com os meus 2 dedos ou com a palma da minha mão, o músculo para baixo, traciona mesmo para baixo, com essa outra mão, se você não for destro, né? Você faz a administração. Administrou, aspira, não vê o retorno, injeta a medicação e solta a pele. Porque como a fibra muscular é muito juntas, muito unidas, né? Quando a gente faz essa técnica em Z, a gente induz que elas continuem unidas. Então, o fármaco, teoricamente, o fármaco ele não vai ser ejetado, né? Não vai ser desperdiçado. Por isso que essa técnica aqui, ela é indicada quando vocês forem administrar medicações que tenham um conteúdo oleoso, né? Tipo os anticoncepcionais da vida. E aqui vocês leiam com mais calma como é que acontece todo esse processo, é basicamente como eu falei para vocês, né? Traciona a pele e faz a administração da medicação, depois retira a agulha e libera a pele. Gente, essa daqui, eu acho que tem alguém querendo entrar, deixa eu ver. Oi, Adriana. Tá levantando a mãozinha. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então vamos seguir. Via parenteral é a mesma coisa de via endovenosa ou via intravenosa aqui. Todas essas vias, gente, têm uma abreviação. Intramuscular, por exemplo, IM. Endovenosa, EV. Intravenosa, IV, é a mesma coisa. Subcutânea, SC. Então, quando a gente pega a prescrição bonitinha para fazer, para administrar, não vem via intramuscular, não, vem IM, e aí você vai saber que é intramuscular. Vem EV, e aí você vai saber que é endovenosa. Vem SC, e aí você vai saber que é subcutânea. E assim sucessivamente. Então, essa via aqui, a mais temida por alguns dos estagiários, alguns dos estudantes iniciais, porque, ai meu Deus, como é que eu vou acertar essa veia? Eu nunca funcionei, será que eu vou conseguir? Normal soa frio, normal as crises de ansiedade, normal as 1001 perguntas, será que vai dar certo, será que eu vou conseguir? Mas eu digo para vocês uma coisa, vocês vão sim conseguir, vai dar tudo certo e vocês vão aprender. É da noite para o dia? Não, não é da noite para o dia. É com o tempo e com a prática. Com o tempo e com a prática. Nos primeiros dias, vai suar frio, vai tremer, vai ter aquelas crisezinhas de ansiedade, né? Chegou a hora, eu vou ter que fazer. Normal, não se preocupem com isso, tudo isso vai passar. E tudo isso faz parte do aprendizado. Eu também suava, eu também tremia, eu também achava que ia passar mal e não ia conseguir. Tem gente que não sente nada disso, né? Tem gente, não, eu sei fazer, eu vou fazer, eu não tremo, eu não sou, não tem nada, ótimo, tá tudo certo, né? Parabéns. Mas tem pessoas que não, o comportamento é outro, né? E aí a gente faz o quê, gente? Observando essas situações com o coleguinha. A gente tem empatia, né?
A gente chega para o colega, não vai dar certo, fulano, se acalme. Se estiver muito ansiosa, senta um pouquinho, e depois, quando vocês estiverem bem, no tempo de vocês, a gente vai lá e administra a medicação. Depois de observar que está tudo feito, aspirou direitinho, fez a medicação certinha, essa via aqui é a via endovenosa, e os medicamentos, eles vão ser administrados na veia, né? Conforme o nome fala, já aqui explica, venosa, quer dizer, venóclise, que vem de veias. Então, não tem como se confundir, não tem para onde correr. Observem qual é a via e aonde é que vocês vão administrar. São indicadas quando a administração pela via oral não é recomendada ou quando requer rápida ação. Também, ou quando a via intramuscular não é indicada, ou quando a quantidade de medicação que você precisa infundir no paciente é muito alta, é muito grande. Por exemplo, já devem ter visto pacientes que precisou tomar 3 soros, tomar 4 soros, tomar 5 soros. Então, assim, cada soro, o maior que a gente tem, ele tem 500 ml, né? A gente também tem soro de 250 ml, a gente também tem soro de 100 ml. Então, assim, é uma via que a gente pode administrar com cautela, também não quer dizer que você possa infundir aí 10 soros no paciente, não, né? Tem os prós e tem os contras, mas é a via que, teoricamente, comparada em relação às outras, as demais, é a que a gente consegue infundir maior quantidade de medicação. Alguns cuidados, risco de embolia, substâncias gasosas ou oleosas, sobrecarga de volume, cuidado com velocidade e isotonia das soluções. Não dá nada, eu falei aqui, hein? Pronto, agora não entendi, foi nada. Risco de embolia, gente, é gás, é ar que vai na veia. A gente sabe que na veia corre sangue, né? Sangue. Então, eu não devo colocar ar na minha veia. Porque se eu colocar ar na veia, eu posso aí provocar uma embolia gasosa no paciente, formação de um trombo, e ele pode aí ter complicações severas. E como é que danado eu coloco ar numa veia de um paciente? Quando eu vou preparar uma medicação, que tem lá o meu scalp, tem o meu látex, aquela extensãozinha, e no final tem a agulha, eu devo, dever meu, enquanto profissional, saber disso, que toda aquela extensão, ela deve ser preenchida com medicação, a medicação que você está preparando, claro. Porque se não for, na hora, se você deixar ou aquelas bolinhas, né, elas vão ser infundidas para o paciente. E aquelas bolinhas, elas causam embolia gasosa, que acarreta aí diversos problemas, né, inclusive alguns respiratórios. Observem também que o efeito é muito imediato, claro, é a gente fazendo a medicação e o paciente já sentindo os efeitos. E aqui, novamente, a administração de grandes volumes, que é muito aí utilizada essa via. Eu trouxe a dexametasona porque a gente faz demais, e aí vocês, quando chegar no não vão ter, não vão se deparar com algo novo, né? Sobrenatural. Meu Deus, nunca vi isso. Não, viu sim, Luana falava direto. Quando a gente chegar no serviço, a gente vai ver isso, porque Luana falava direto. E realmente, é o que vocês vão ver, porque é o que mais tem por ser barato e o custo-benefício é muito alto. Então, tem banda de lata. Se não tiver isso aí, meu Deus, o que é que vai ter, né? Então, o efeito da Dex, eu já expliquei para vocês, que é aquelas reações de hipersensibilidade que o paciente, principalmente nas regiões genitais, né? Tem gente que sente, tem gente que não é regra. Também a via, também chamada de via intravenosa, consiste na administração diretamente na corrente sanguínea através da veia, claro. Pode incluir uma única dose ou administração por infusão contínua no soro fisiológico, ou soro glicosado, ou soro Ringer simples, ou soro glicofisiológico, dependendo da prescrição, né? Aí existe aí as várias vertentes. Em dose única, pessoal, porque é aquele paciente que chega na unidade, toma a medicação e vai embora. E a administração contínua é aquele que precisa ficar em observação por 1 hora, 2 horas, 3, 24 horas, a depender do caso clínico, né? Então, por isso, novamente, que essa veia, ela é a mais indicada. Admite infusão de grandes volumes, novamente, aqui, só para vocês ficarem por dentro de como acontece o babado. Introdução de medicação diretamente na veia. Os locais de aplicação que a gente escolhe são os membros superiores. Claro, sempre evitar as articulações, ninguém merece funcionar numa articulação, né? Graças a Deus eu nunca vi este efeito, espero não ver, porque imagina.
é complicado, a pessoa... Ah, meu Deus. Bom, melhor local, face anterior do braço, que é aqui na minha fossa cubital, né? Essa aqui, face anterior do braço, nas mãos também. Qual o problema das mãos? Vai bastante. As mãos têm uma sensibilidade, uma inervação neuromotora muito mais exacerbada do que aqui na minha fossa cubital. Então, quando eu funciono a mão, geralmente causa uma dorzinha maior do que quando eu funciono aqui. E o povo já descobriu isso, né? É tanto que tem pessoas, igual o povo que escolhe as vacinas, tem gente que escolhe o local que você quer que administre aí a medicação. Mas eu vou dizer um negócio a vocês. Com humildade, com educação, quem vai escolher a via de administração, porque quem vai administrar é vocês. Então, o paciente, ele pode sim dizer, olha, aqui eu acho que é melhor, aqui eu acho que é pior, entendeu? Mas quem vai funcionar é vocês. Então, quem vai escolher o lugar de funcionar é vocês. E aí, você vai explicar. Não, mas eu acho que aqui é melhor. Deixa eu tentar aqui, com paciência, com educação, e aí ele vai entender, né? Indicações, necessidade de ação imediata do medicamento, claro, para situações de urgência, para situações de emergências aí, necessidade de injetar grandes volumes ou hidratar o paciente passou aí 2, 3 dias vomitando, evacuando, então o paciente teoricamente chega com uma desidratação severa, né, algumas vezes, outras não é regra, mas assim, a gente precisa administrar bastante soro para tentar repor a volemia desse paciente aí. Introdução de substâncias irritantes no tecidos. Essa parte aqui é porque existem algumas medicações que, se elas extravasarem, a via que você estava fazendo vai ficar bem roxo, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso, mas às vezes quando as medicações extravasam, aí o local fica roxo. E aí é justamente, se a via era para ter ido na veia e por algum motivo extravasou um pouquinho para os tecidos, causou uma irritação local e aí fica roxo o lugar, né, que foi administrado. Vou morrer por isso? Não, ninguém morre por isso, né? Com os dias, com o passar dos dias, aquela manchinha ali, ela vai se desfazendo. Aí a gente sabe, porque tem conhecimento científico, que foi algum vaso que provavelmente extravasou, a veia extravasou, e o líquido que deveria ir só na veia saiu das veias e foi aí para os meus tecidos circunvizinhos. Por isso, ficou um pouquinho roxo. Geralmente dói nos dias iniciais, mas depois nem dói mais. O problema é que o povo lembra a cara de quem fez e sai por aí dizendo que você não sabe fazer a medicação. Olha, tá vendo aqui o que aconteceu? Fulano, mulher, fez essa medicação, tá aqui, ó, ficou roxo, sabe fazer não. Se você for tomar remédio, diz assim, se você for tomar remédio, não escolha fulano, porque fulano não sabe fazer, tá aqui, ó, fez, pensava que ia cair minha mão, meu braço, né? Então, a gente sabe que isso não vai acontecer jamais, de cair nada, mas, teoricamente, cientificamente, a gente sabe o que provavelmente aconteceu, que foi o extravasamento dessa substância. Outra coisa, quando a medicação não está na veia, dói bastante, né? E na hora que você está infundindo, sobe uma pápulazinha, e aí o paciente reclama porque dói, e você vai começar a ver um inchaço local. Se observa que está um inchaço local, o paciente está reclamando que está doendo, então, com certeza, deve ter perfurado ali a veia, por mais que tenha um retorno venoso, ou extravasou a veia. Qual é a indicação, Luana? Retira e funciona novamente bonitinho. Porque o paciente não vai aguentar e também ninguém merece estar fazendo uma medicação com ele sentindo dor, né? Medicação em veia, gente, não é para sentir dor. Não é à toa que aquele pessoal lá passa o dia todinho com o soro, correndo para cima e para baixo. Correndo não, foi exagero. Mas andando, deambulando, alguns pacientes que precisam ficar em observação e não sente dor local, né? Então, se a medicação está na veia, não vai doer, né? Vocês vão ter a oportunidade de ver isso daqui, com certeza, com mais calma, mas o nome desse instrumento aqui é Scalp. A gente utiliza bastante o Scalp quando a gente vai fazer medicação rápidas, quando a gente não precisa de uma infusão contínua.
Por quê? Funcionar com scalp, quando o paciente se mexe, quando ele se levanta para ir ao banheiro, acontece, por ser uma agulha aqui, ter uma agulha aqui no final, né? Acontece de sair da minha veia. Então, se sai da veia, extravasa, aí começa a doer, aí você vai ter que funcionar de novo. Aí ninguém tem tempo para isso, porque é muito paciente. Então, assim, a gente faz medicação no scalp, lembrem disso, porque é para a vida profissional de vocês. Quando a gente precisa fazer medicação, que a infusão é rápida. Ou seja, quando o paciente precisa tomar uma dipirona e em seguida ele vai embora. Quando ele precisa tomar um Buscopan e vai embora. Ou um Lasix e vai embora, né? Se ele precisa ficar internado em observação, a gente funciona com gel. Porque o gel, diferente do scalp, ele não vai ter essa agulha aqui, na sua extremidade. Ele vai ter um látex. Dentro desse látex tem uma agulha. Mas a gente funciona e retira esta agulha. Fica só o látex. Então, ele pode se levantar, ele pode ir ao banheiro e dificilmente ele vai perder esse acesso. Se for preciso, se for necessidade de uma administração de medicação de forma mais contínua, né, de forma que o paciente precise ficar mais tempo na unidade. Então, a gente vai preferenciar o gel. O scalp, aí aqui tem os nomezinhos deles, a gente chama isso aqui, que é as asas de apunhadura. Ninguém chama asa de apunhadura, a gente chama asa de borboleta. Deram esse nome porque parece uma borboletinha. E aí a gente chama as asinhas da borboletinha do scalp, gente. Que tem aí a minha agulha, no final tem o bisel. Aqui, onde eu estou passando o mouse, é onde a gente retira essa tampinha, é uma rosca rosqueável, a gente retira a tampinha e preenche toda essa extensão aqui toda essa extensão aqui do meu scalp de medicação, da medicação que eu estou preparando, né? Após fazer isto, aí sim eu posso ir até o paciente para fazer a medicação. Também é utilizado aqui, conforme vocês observam nessa imagem, não muito comum, mas é utilizado sim para retirada de sangue. Não é comum, mas a gente pode utilizar também. Considerações importantes sobre o uso do scalp. Pessoal, tem alguém querendo entrar? Oi, João Lucas. Professora, me diga uma coisa. Você disse que tem que, antes de encaixar o cordãozinho do scalp na agulha, né, tem que botar o medicamento para passar pelo fiozinho primeiro, que é para não entrar ar no paciente? Exatamente. Perfeito, isso mesmo, para não entrar ar. A gente precisa preencher toda essa extremidade aqui do látex, porque aqui dentro tem ar, tá vazio. E esse ar que tem aqui dentro, ele não pode ir na veia. Na veia vai medicação e sangue. Né? Ah, não. A causa embolia. Embolia, principalmente a pulmonar, que é problema, né? E aí, a gente preenche toda essa extensão aqui do scalp com medicação. Se fosse um equipo, preenchia toda a extensão do equipo. A equipe é aquele outro aparelhinho que a gente coloca no soro. Eu vou mostrar eles para vocês mais adiante. Aqui, considerações importantes sobre o uso do scalp, o posicionamento da agulha. O bisel é para cima, gente. Lembrem disso aqui também. A punção é feita com o bisel para cima. Existem literaturas que falam que o bisel pode ser colocado para baixo, mas para via de regra, a gente aprendeu que é para cima e até hoje faz para cima. Se você for funcionar com bisel para baixo é essa extremidade aqui da agulha. É a ponta da minha agulha. Ela tem que ficar para cima e não para baixo. Mas se fizer para baixo, está errado, professora? Não. Existem algumas literaturas que dizem que a gente pode fazer para baixo também. Mas o mais usual, o mais comum, é que a gente faça para cima, sempre para cima. Após a punção, é interessante aspirar um pouco o conteúdo e observar o retorno venoso, né? Caso isso não ocorra, você deverá realizar um novo acesso, reintroduzindo a agulha. Nada de ficar com a agulha dentro do membro do paciente, sem saber para onde é que vai atirar, igual a cego, né? Não sei onde é que está o alvo, porque dói, incomoda, machuca, deixa o paciente roxo, e ele não gosta, e vira aquele auê. Então, assim, se você observar que funcionou, mas passou do lado, aí você pode dar uma reposicionada e ajeitar, claro, com cautela, né? Mas se nada de ficar
furando, procurando, sem saber o que é que está fazendo, não, porque isso incomoda, isso dói bastante, né? Gente, é o tipo da coisa. Vocês queriam que fizesse com vocês? Não, ninguém quer, ninguém merece. Então, por que vai ficar fazendo nos outros? Não interessa, né? Bom senso, empatia. Após a punção correta, não esquecer de esgarrotear o membro. Feito isso, realizar a administração da medicação. Eu coloquei em azul justamente para vocês lembrarem mesmo, porque acontece bastante da gente não desgarrotear. Garrotear é aquele elástico que a gente coloca para poder causar tensão aqui sobre os meus vasos e eu poder funcionar melhor a minha veia. Se eu não desgarrotear o membro e injetar a medicação, a veia ela vai estourar. E aí vai doer e você vai precisar retirar e funcionar novamente. Então, não esqueçam de desgarrotear o membro sempre que observarem, veio o retorno venoso, tá tudo certinho, desgarroteia e aí faz a medicação com calma. Devagar demais? Não, mas rápido demais? Também não, né? Bom senso. Tudo é bom senso. Durante o procedimento de punção venosa, é importante delimitar e imobilizar a veia, esticando a pele com auxílio do dedo polegar e indicador da mão não dominante. Isso evita que a veia se movimente no momento da punção e facilita a inserção do cateter na pele. Vocês já devem ter visto que quando, ou ouvido falar, que existe algumas vezes que quando a gente funciona, a veia vai para um lado, vai para o outro, enfim, ela movimenta bastante. Principalmente idosos. Idosos têm uma pelezinha um pouco mais sensível, mais fragilizada. Quando a gente funciona, a gente acha que vai na veia, mas aí ela vai para um lado, vai para o outro. São as famosas veias bailarinas, que a gente chama, né? Mas aí, como é que a gente pode fazer isso? Tem um videozinho aqui, é curtinho esse vídeo, eu vou mostrar ele aqui para vocês. Acho que tem uns 30 minutos ele. Mentira. É pequenininho mesmo, ó. Observem aqui eu tenho um vaso, aqui eu tenho outro vaso. O profissional, ele vai delimitar o dedo polegar antes do vaso, vamos observar, e tracionar um pouquinho de modo que ele segure e imobilize o vaso. E aí ele consegue fazer a punção corretamente. Tá vendo aqui o retorno venoso? Isso aqui, gente, é um gelco, o nome desse dispositivo, não é um scalpel. Preferi colocar gelco aí, porque provavelmente o paciente está internado, vai precisar ficar em observação, né? Imediatamente, quando a gente consegue fazer a punção, a gente observa aí o retorno venoso. Isso aqui que ele colocou é um adesivozinho, geralmente a gente não tem isso aqui é muito Grey's Anatomy, né? A gente tem esparadrapo e às vezes falta, então não é muito nosso nível não, mas se tivesse seria importantíssimo, porque esse papel transparente aqui permite que a gente observe uma flebite é inflamação na veia, né? Observe se está sujo, se está sangrando, se está edemasiado, é inchado, se está hiperemiado, se está vermelho. Então, com esparadrapo, a gente não vai conseguir ver essas extremidades aí, né? Com esse tipo aqui de dispositivo, a gente conseguiria ver bem melhor, mas claro, isso é muito caro, isso aí, e não é uma realidade muito nossa não, né? Então, a gente tem mesmo o esparadrapo. Não sei se vocês já viram também esses tipos de ampolas aqui, que tem essa bolinha. Se vocês não viram, eu já falei para vocês. Esse aqui é um vídeo também, é bem rapidinho, e mostra como é que a enfermagem Nutella está abrindo as ampolas. Porque existe a enfermagem raiz, né, e existe a enfermagem Nutella. A enfermagem Nutella, deixa eu baixar aqui, é essa aqui, ó. Observem que a bolinha também, ela deve ficar virada para o paciente, nunca de frente para você. Se ficar de frente para você ou para os lados, não vai abrir nunca esta ampola, vai se cortar, vai quebrar, vai virar uma bagunça e você não vai conseguir abrir. A bolinha, ela deve ficar para frente do paciente, de costas para você. Gente, isso aqui é como a enfermagem Nutella está abrindo as ampolas agora para não se cortar, né? Confesso para vocês que nunca vi isso aqui no serviço, não, mas ficaria um pouco surpresa em ver, né? É para evitar que se corte. Mas a gente desperdiça aqui uma seringa, que quebrou a medicação com a seringa, já não tem seringa, vai ficar desperdiçando a seringa que tem as poucas. Não. Então, vocês podem fazer essa abertura dessas ampolas aqui com o próprio papel que reveste aí
seringa, não tem problema nenhum, o papel não está estéreo, aquela parte interna de dentro da seringa. Depois de fazer a asepsia da ampola, que vocês vão ver isso nas aulas práticas, a gente abre com o próprio papel mesmo, não tem problema. Por quê? O casquete, que é esse vidro aí, chamado de casquete, ele corta bastante se você abrir da forma errada. Então, você imagina, você se cortar o dia todinho, como é que não vai ficar o seu dedo no final do dia, né? Tem gente que se corta? Tem gente que não se corta? Não tem. Tem gente que tem a habilidade de estar olhando, sei lá, para onde, para as nuvens no céu, e tá, quebra, e maravilhosamente. Eu fico encantada com esse povo, né? Mas tem gente que não, se quebra e machuca os dedos. E cortezinho aqui nos dedos, por ser uma região extremamente vascularizada, sangra bastante. Incomoda, arde. E aí, para evitar esses contratempos, a gente pode abrir com o próprio papelzinho mesmo que vem envolvido a minha seringa, não tem problema nenhum, tá? Ou com algodão. Pega uma bolinha de algodão e na hora de abrir, quebra a ampola com uma bolinha de algodão, também não tem problema. Aqui a gente falou dos scalp, né? E viu as numerações também, tá aqui elas, a gente já viu isso aqui. E agora numerações de gelcos. Mentira, me enganei. A gente viu dos scalps, faltou ver a numeração dos gelcos, né? Justamente. Então tá aqui eles, gente. Ó. E os gelcos, vocês vão ter contato com isso aqui no laboratório e vão ver que essa parte dele aqui é formada por um látex, né? E é esse látex que fica dentro da veia do paciente. Mas eles também vêm com as agulhas. Então, após a punção, a gente retira toda essa parte aqui de plástico, essa parte transparente, e o que fica é justamente o látex e essa outra partezinha aqui, ou amarela, se for esse de número 24, ou rosa, se for esse número 20, ou 16, se for esse número cinza. E vocês observam também que quanto menor o número, maior é o lumen da minha agulha. No scalp é diferente. No scalp, quanto maior o número, mais calibroso é o meu scalp. Então, é o inverso. Ai, meu Deus, eu preciso decorar isso, não vou conseguir, não, vou me perder, não vou aprender isso nunca. Não tem problema. No scalp e na embalagem do gel, vem a numeração. Tá em dúvida? Não lembra? É só olhar a numeração. Mas com o tempo, com o serviço, vocês vão ver isso aqui, de tanto fazer, pegar, ter contato com esses instrumentos, vocês vão tirar de letra, eu tenho certeza. Também temos os equipos macrogotas e os equipos microgotas. Qual é a diferença entre eles? Um é que o gotejamento é mais rápido, eu consigo, em um menor tempo, infundir maior quantidade de líquido no paciente, e o outro, a infusão, por ser microgotas, é mais lenta. E quando é que a gente utiliza um e quando é que a gente utiliza o outro? Quando o médico prescreve infusão de forma lenta ou infusão de forma rápida, a depender da necessidade do caso do paciente, né? Essas escolhas aí, quem faz não é nós, quem faz é o médico, dependendo da droga que ele quer utilizar e dependendo do tempo que ele quer infundir. Mas eu vou logo adiantar uma coisa aqui para vocês. Esse aqui, microgotas aqui, a gente não tem ele não, a gente só tem esse aqui, macrogotas. E como é que a gente regula isso, Ana? Ou na bomba de infusão, quando no ambiente hospitalar tem a bomba, porque também acontece de não ter, ou naquele suportezinho de silicone que tem na extensão do equipe, eu acho que dá para ver aqui, está aqui onde eu estou passando o mouse. A bolinha para cima, o equipe está todo aberto, vai infundir medicação de forma muito rápida. Quanto mais baixo tiver a minha bolinha, o equipe está fechado e a infusão vai ser mais lenta. Gente, alguém querendo falar comigo, perguntar alguma coisa? Ou é o Aldeci? Não, era só para falar sobre isso aí. Quando não tem bomba de fusão, aí usa esse microgotas. Também. Isso. Porque a bomba de infusão, geralmente ela controla. Geralmente não, ela serve para controlar a quantidade de líquido que eu quero injetar no paciente, infundir no meu paciente em um determinado X de tempo, né? 30 minutos. Eu quero 50 ml de uma droga em 1 hora. 50 ml de uma droga em 1 hora. Então, eu programo a minha bomba de infusão, que é esse instrumento aqui que eu estou mostrando para vocês na foto.
calma, não se aperreiem, que vocês vão ver isso aqui com calma, vocês vão ver isso aqui no serviço também, na Open Açul já é uma realidade nossa, e aí a gente tem esse controle, pessoal, a gente consegue infundir 50 ml de uma determinada droga, que é pouca, né, pouca droga, mas a gente consegue infundir aí em 1 hora, em 2 horas, em 6 horas, dependendo do que a gente quiser. Então, a bomba de infusão, ela serve justamente para isso, para controlar a quantidade de medicação que eu quero dar, ceder ao meu paciente em um determinado período de tempo. Então, tá aqui ela, bonitinha, linda e maravilhosa. A Pita, que é uma beleza, vocês vão ficar aperreadas nos primeiros dias, aperreados, mas vai dar certo. É um dispositivo médico que entrega fluidos, né, no corpo de um paciente em quantidades controladas. Justamente isso que eu falei, né? São capazes de fornecer líquidos em grandes ou pequenas quantidades e podem ser usados medicamentos como insulina ou outros hormônios, antibióticos, quimioterápicos e analgésicos e afim. Também são administrados dietas enterais e possuem fácil manuseio. Eu vim aprender a usar a bomba de infusão quando eu comecei a trabalhar. E eu não sabia. Até então, eu só tinha visto bomba de infusão por foto, igual eu estou vendo aqui, mostrando a vocês. E eu nunca tinha tido contato. Então, eu vim aprender a manusear a bomba no serviço mesmo, com as práticas, com o dia a dia e com humildade. Eu nunca tinha usado. Eu falei para a colega, você pode me ajudar? Eu nunca usei e quero aprender. Tudo, dependendo da forma que você fala, dependendo da sua responsabilidade, né, do profissional que vocês vão ser, gente. Eu garanto para vocês que por mais que tenham as portas que se fecham, né, que tem umas que se fecham mesmo, mas começam a aparecer mais portas que se abrem do que as que se fecham. Então, para onde vocês forem fazer, façam bem feito, façam com ética, façam com respeito, façam com humildade, que eu tenho certeza que podem até lhe chamar de besta, mas não vai trazer problemas nenhum para a gente, para você, e a gente só tem a ganhar com isso, né? Porque tem uns que chamam a gente de besta, é besta demais, Ave Maria, ninguém merece, mas não se apeguem a isso, né? Essas pessoas negativas que utilizam esse tipo de comportamento para tentar impedir que a gente cresça, que a gente aprenda, que a gente evolua. Então, tenham humildade, tenham paciência, sejam curiosas, queiram aprender e estudem bastante, que eu tenho certeza que as coisas, um dia, em um momento, por mais difícil que seja, vão começar a clarear e a dar certo para vocês. Então, tá aqui ela, novamente, bomba de infusão. Lembro que eu também mostrei para vocês algumas fotos de umas medicações que foram feitas, né, por técnicos de enfermagem e culminaram aí no óbito de um paciente. É porque o paciente, quando ele está em um leito de UTI, ele está ligado a diversas bombas como essa daqui, diversos tipos, 5, 6, 7, dependendo, é uma bomba para alimentação, é uma bomba para sedação, é uma bomba rolando antibiótico, é outra com analgésico, porque para ele não sentir dor, é outra com quimioterapia, porque ele está fazendo o tratamento quimioterápico. Olha, já contei 5, tá vendo? Então, é diversos equipos, cada uma bomba dessa fica ligada a um soro, em uma equipe, claro, né? E aí, por isso que a gente se confunde. Então, antes de a gente começar a tirar pedras no telhado do vizinho, né, a gente tem que compreender o que foi, o que pode ter acontecido. É absurdo? Não deixa de ser de causar aquele impacto, né? Meu Deus, vaselina na veia, meu Deus, comida, uma dieta integral, que era para ter ido para o estômago, foi para os pulmões, como assim? O que foi que aconteceu? Fulano não sabe de nada, então, nem sempre é por aí. Eu conheço uma pessoa, vou só abrir esse parênteses aqui para a gente continuar, infelizmente, conheci um profissional impecável, um técnico de enfermagem, uma pessoa que tinha um conhecimento gritante sobre UTI, porque estava trabalhando lá há 1000 anos, praticamente, 1000 anos é exagero, mas estava trabalhando há bastante tempo,
era uma pessoa que tinha humildade, gostava de estudar, tinha o conhecimento, tinha técnica e errou em um determinado procedimento que terminou vindo aí a gerar sequelas para o paciente. Ele respondeu ao processo por isso, claro, né? Isso aí tem trâmites judiciais por fora. Mas o que aconteceu? Esse meu amigo, ele parou de trabalhar. Ele ficou tão perturbado de um jeito, né? A pressão psicológica do erro e do que causou, veio a causar, o paciente não morreu, mas foi quase, né? Graças a Deus, né? E ele ficou tão perturbado de um jeito que ele não consegue mais exercer enfermagem. Então, assim, ninguém quer, a gente não quer se responsabilizar, ninguém merece passar por uma situação em que a gente causa esse transtorno aí para o paciente. Mas nós que lidamos com vida diariamente, ninguém, vocês, futuros profissionais, não estão livres disso, né? Então, tenham cuidado na hora de atirar a pedra, na hora de começar a falar da vida um dos outros, se ajudem, né? É muito melhor e todo mundo ganha muito mais com isso. Passando para a gente não se perder o fio da meada, a gente também tem um cateter multivia, o Triway, o nome desse outro dispositivo aqui é Triway. E o multivia, claro, porque ele tem duas vias, está aqui a primeira, onde eu estou passando o mouse, e está aqui a segunda, onde eu estou passando o cursor aqui. Para que serve danado esses dois bichinhos aqui, meu Deus do céu, nunca vi isso na vida, calma, vocês vão ver. O multivia, como o próprio nome diz, é quando eu preciso infundir no paciente de forma contínua medicação e nutrição. Medicação e hidratação, desculpa, eu preciso medicar e eu preciso hidratar o paciente de uma só vez. Então, eu tenho aqui as duas vias. Ao invés de eu furar ele em dois lugares, eu posso fazer essa oferta aqui unicamente por uma única via, porque eu tenho um catéter multivia, ou seja, de duas vias, ou three-way, que é quando ele tem mais de duas vias. Nesse caso aqui, ele tem 3 vias. Aí a gente tem esse dispositivo aqui que vai controlar. Vocês vão aprender a utilizar isso daqui na prática de vocês, que causa muita confusão, porque uma vez vocês observam que aqui ele tem 3 setinhas, como se uma aponta para o meu lado esquerdo, a outra para o meu lado direito e a outra para mim, e tem um lado que não aponta para ninguém, né? Para onde esse lado tiver, é o local que vai estar fechada a minha torneirinha. Então, se esse lado que não tem ninguém tivesse aqui do meu lado direito, a medicação que vem daqui, que deveria estar correndo aqui do meu lado direito, ela vai estar estacionada, não vai estar passando, porque a torneirinha, a gente retira esse nome aí e deu o nome de torneirinha, né, que é muito mais fácil do que estar falando three-way. Mas eu gosto de falar three-way, porque é o certo, então fala em three-way também. Tem three-way aqui, o povo vai dizer, mas não dá nada a isso. Mas você vai ter a torneirinha, mulher, a torneirinha aí, todo mundo vai saber o que é, né? Então, esse processo aqui de manuseio, vocês vão aprender isso daí com a prática, com a rotina do serviço de vocês, tá? É para vocês conhecerem mesmo que eles existem, para vocês ficarem a par disso. Também temos outros tipos de equipa, aqui o do macrogotas, aqui é o de nutrição, quando o paciente precisa receber alimento que não Professora, travou. Que foi isso? Ficou mudo. Travou, gente? Travou, voltou agora. Eu pensei que tinha sido aqui. Voltou legal. Voltou? Explica aí de novo, professora, onde a senhora estava, o equipe para infusões. Aqui, estava aqui. Pronto, a gente tem esse aqui, o macrogota, eu já falei. Esse fotossensível é para medicações que não podem ter contato com a luz, né, luz, ou luz solar, ou qualquer tipo de luz não pode ter. A gente utiliza o fotossensível, geralmente pacientes anêmicos, que faz o uso de medicações, né, para corrigir a anemia, a maior parte delas são fotossensíveis, então o interessante seria que a gente administrasse essa medicação com esse tipo de equipe, mas isso aqui também é raro, eventos raros de acontecer, né? A gente tem o universal, que é esse macrogota e dá em tudo e vai comer,
dá certo. Esse outro enteral, aí sim, a gente não pode administrar dieta no equipo macrogota, porque não vai passar, né? A dieta, ela é pastosa, e aí não tem como correr aqui, nesse equipo macrogota. A gente precisa do equipo mesmo voltado para a dieta enteral, que é diferente. Mas esse outro fotossensível e esse macrogota, eles assumem praticamente a mesma função, sendo que um é diferente a coloração aqui. Vocês observam que a cor é realmente marronzinha, né? Justamente indica que é para medicações que não podem ter contato com a luz. E aí a gente utiliza esse daqui. E esse outro aqui é um equipo de sangue. Então, veja, tem vários tipos de equipe. Para cada coisa que você vai fazer, tem o seu dispositivo correto de ser feito. Se tem um equipo também para infusão de hemoderivados, que é o de sangue, e esse aqui, e tem o que a gente doa, quem já teve a oportunidade aí de doar sangue, também já deve ter visto, que é um outro tipo de dispositivo, eu acho que eu não trouxe ele aqui não. Mas esse aqui, ele pode ser utilizado, sim, também por vocês, viu? Quando a gente termina o curso de enfermagem, a gente não sabe onde é que cai, né? Não sabe onde é que vai trabalhar. Então, se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar num centro de hemoderivados, vocês vão se deparar muito aqui com esse dispositivo. No nosso caso, Açu, Ipanguaçu, aqui nessa nossa região, quando o paciente precisa tomar sangue, a gente faz o pedido aqui para Mossoró, e Mossoró manda, o Hemocentro envia para nós as bolsas de sangue, e se não tiver os instrumentos, né, essas equipes, o Hemocentro eles enviam também. Que é para não precisar deslocar o paciente, mas isso também varia bastante, depende muito do caso clínico, de como o paciente vai estar. Paciente que necessita tomar soro, tomar sangue, teoricamente, ele precisa de um auxílio melhor, né? E aí é avaliado, é analisado tudo, a clínica por completa, para saber se ele pode ficar em Açu, numa UPA, num hospital, ou se ele precisa ser removido para o nosso hospital de referência, que é o Tacisão, aqui em Mossoró. Gente, assim como os equipos, assim como o Scalp, assim como o Gelco, a gente também tem diversos tipos de soro. Interessante é que, por ter feito uma faculdade, muita gente acha, é muito tempo, né? Muito tempo que a gente passa estudando, realmente é muito tempo, mas eu vou confessar para vocês que muita coisa da minha vida eu só aprendi na rotina do serviço. E existe um tipo de soro que é o glicofisiológico, que ninguém nunca tinha falado desse soro para mim. Nunca. Eu nunca tinha ouvido falar nada dele. Esses outros, o cloreto de sódio, que é esse aqui, que é a mãe de todos, né? Tudo é soro fisiológico, tudo. Esse outro aqui, o ringa simples, o ringa lactato e o soro glicosado, sim, a gente já tinha ouvido falar, eu já tinha ouvido falar, já tinha utilizado, mas o glicofisiológico não. E uma vez eu cheguei em um determinado ambiente e comecei a procurar as coisas, ver as coisas, né, que às vezes tem uns locais que são tem muito mais coisas para a gente conhecer, né, e a gente sou muito curiosa, eu gosto de conhecer as coisas. E aí eu achei um soro desse. E eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Na minha cabeça, é glicofisiológico, glicosado com soro fisiológico, né? Tendenciosamente, pela nomenclatura, eu já sabia para que ele serviria. Mas eu não sabia que aquilo ali existia, né? Então, vocês vão se deparar com isso também. Não dá para aprender tudo no curso, não dá para saber. Por isso que não dá para saber de tudo, porque não dá para ver tudo, não dá para aprender tudo. Como é que a gente vai ter o conhecimento de tudo, né? Então, é tempo mesmo, é paciência e humildade. Cada um deles tem sua utilização diferente. Aí eu vou falar aqui para vocês sobre a utilização de cada um desses sorozinhos aqui, quando é que a gente utiliza. O fisiológico, solução hospitalar mais famosa no ambiente hospitalar. Se faltar soro fisiológico no ambiente, eu vou dizer um negócio, o que é que tem, né? Porque ele é a mãe mesmo, é ele que manda. Conhecido como cloreto de sódio, é a mesma coisa, então observe que existem algumas nomenclaturas que, juntando uma com a outra, é a mesma coisa, né? Assim como existe o soro fisiológico, e cloreto de sódio, é a mesma coisa. Então, se eu disser, ou ainda, eu posso abreviar, eu posso dizer que é um SF 0,9%, e aí você já vai saber que eu estou me referindo ao soro fisiológico.
É muita informação? É, mas vocês vão aprender isso com o tempo, devagar, estudando. Tenha calma, não se aperreie agora não. Não está na hora das lágrimas rolar, as lágrimas vão rolar depois. Agora ainda não, né? Ele é usado para introduções na veia quando há diminuição de líquidos ou de sal no organismo. Por quê, gente? Sal, é cloreto, é sódio. Sódio é o quê? É sal, né? Pode ser utilizado para limpezas de olhos também, pode ser utilizado para limpezas do nariz, como vocês deram alguns exemplos na aula de terça-feira, fazia a lavagem da narina com o soro, pode ser utilizado também junto com 2 fármacos, que era o Berotec e o Fenoterol. O Berotec está fora da nossa realidade, né? A Anvisa resolveu retirar, então a gente utiliza só o hipatrópio, mesmo cloreto de hipatrópio, que é o fenoterol, e aí, que é o fenoterol não, que é o atrovento, pelo amor de Deus. Berotec e fenoterol é a mesma coisa. E aí a gente pode utilizar o soro fisiológico também para fazer essas nebulizações, para fazer limpezas em feridas, para fazer limpezas em pacientes queimados. Então, veja, é utilizado para a maioria das coisas no hospital, né? Limpeza de ferida, troca de curativo, paciente chegou arrebentado, que caiu no chão de moto e está lá cheio de piche na pele, na derme. A gente faz essa limpeza com cloreto de sódio. Então, administração de paciente que chegou passando mal com a hipotensão severa, cloreto de sódio nele. Então, observem, ou glicofisiológico, ou glicosado também. Assim, fico dando alguns exemplos, mas não se prendam exclusivamente, porque existem as suas lacunas, né? Existe o caso clínico todinho. Então, a necessidade de se avaliar para saber qual o soro que vai ser melhor para aquele paciente ali. Pode ser adquirido sem apresentação de receita médica, com a mais fácil do mundo, você vai na farmácia, compra um sorinho, para fazer essas limpezas, né? Para fazer nebulização, enfim. Constituído também por esse NaCl, que é o cloreto de sódio, 0,9%. Também existe cloreto de sódio a 20%, mas aí é outra história, e a gente não acha nessa forma aqui não. A gente não acha nessa forma aqui não. A gente acha em ampolas menorzinhas e devem ser feitas, administradas, por ser bastante potente, deve ser administrado por via, por infusão lenta e em bomba de infusão. Mas aí é outra história, como eu disse para vocês, não dá para aprender tudo não, tem que ser devagar mesmo. Senão a cabeça de vocês vai bugar. Em relação ao Ringer lactato, gente, tem alguém querendo falar comigo? Oi, Aldeci. Professora, às vezes, quando chegar uma urgência, tem que perguntar se a pessoa tem diabetes, essas coisas, para não botar o soro errado, tá assim? Com certeza. Chega uma urgência. Gente, antes de fazer qualquer medicação no paciente, qualquer medicação, a gente faz os sinais vitais. A gente observa os sinais vitais dele, né? Observa a pressão, observa a respiração, observa a saturação, observa a glicose através do glicosímetro. Então, para começo de conversa, chegou passando mal, morre ou não morre? A gente, antes de fazer qualquer medicação, é importante que a gente tenha em mente os sinais vitais. Porque imagine, a gente sabe que o cloreto de sódio, ele altera um pouquinho a pressão, né? Por ter sódio. Você está com pressão baixa, a avó de vocês diz o quê? Menino, bota um pedacinho de sal debaixo da língua, que no instante não fica bom. Por quê? Porque sobe a pressão. Então, o paciente chega com um pico hipertensivo, 180 por 160, né? Uma pressão arterial aí, pico hipertensivo, estágio 3. Aí você vai, soro fisiológico nele. O que é que pode acontecer? A pressão sobe ainda mais. Então, não é interessante. Existem os casos, ou por outra, o paciente é diabético, tá com a glicose 500 e né? Muito alta. E aí você vai, pega um soro glicosado e coloca no paciente. Como é que não vai ficar a glicose nesse paciente? Tá entendendo? Então, tudo tem que ter o bom senso, para tudo tem que ter a prescrição do médico e a gente tem que estar a par dos sinais vitais do paciente também. Quando chega um paciente passando mal,
vítima de um trauma, vamos dizer, que já teve a oportunidade de participar, arma de fogo, paciente chega inconsciente, perdendo bastante sangue, o Glasgow lá embaixo. Aí o que é que a gente vai fazer? A equipe toda, né, tenta se reunir ali, se todo mundo, ou 2 ou 3 pessoas, quantas pessoas a gente puder, aí uma verifica a pressão, a outra pega o glicosímetro, a outra pega o oxímetro, para a gente monitorar o paciente por inteiro, para saber por onde é que vai começar. Por onde é que vai começar com o soro, por onde é que vai começar com a medicação, qual vai ser a medicação ajustada, e por aí vai. Tá? Então, para tudo existe, tem os seus critérios que vocês vão aprender, com o tempo mesmo, não existe mágica, não é da noite para o dia, é com tempo, paciência e muita insistência. Em relação ao lactato, tem alguém querendo falar? Por isso que existe a triagem, né? Por isso que primeiro a gente, quando chega nessas unidades básicas, em UPA, a gente passa por triagem, né? Porque quando a gente vai para o médico, para consulta, o médico já está com todos esses dados, né? Com certeza. Aquele pessoal ali da triagem, o povo chega, tem gente, né, que passa direto. Se embora, quer logo ir para o médico. Aí, quando chega lá no médico, alguns mandam logo voltar. Né? Como é que ele vai receitar alguma coisa se ele não sabe como é que estão os sinais vitais do paciente, né? Não tem como, gente. Então, a triagem está ali, ela é tão importante quanto a sala de medicação, tão importante como a sala de enfermagem, tão importante como a sala do médico, tão importante como qualquer outro setor do hospital. Está ali não é de enfeite, aqueles profissionais que estão ali, eles estão porque tudo começa a partir dos sinais vitais do paciente. E, principalmente, descobrir se ele tem doenças secundárias, né? Se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele tem alergia a alguma medicação, principalmente. Falamos do fisiológico, vamos para o lactato agora, né? Ele é usado na reidratação e na reposição de sódio, potássio, cloreto e cálcio. Então, observe uma coisa, que o cloreto de sódio, em sua composição, a gente tem cloreto mais o sódio. Aqui no lactato, a gente tem a reposição de outros íons. Olha o que apareceu aqui, apareceu o potássio e apareceu o cálcio. Então, a gente tem outros metabólitos, né? Por isso que existem as escolhas. Não é, os soros, eles são indicados de acordo com a clínica do paciente. Usado no tratamento de acidose, principalmente as metabólicas, quando há acúmulo excessivo de ácido no corpo. Vixe, Maria, que danada é isso, hein? Acidoses metabólicas, pacientes que são diabéticos, que não sei se vocês já tiveram oportunidade, ou se tem o conhecimento ou já ouviram falar no hálito cetônico. O hálito cetônico é um odor muito característico de pacientes que têm diabetes. E na hora que ele fala, você sente esse ácido cetônico, né? É chamado aqui de acidose. E paciente com esse tipo de comportamento clínico, aqui o soro de escolha, né? Pode ser o nosso ringelactato. O uso da solução deve ser intravenoso. Importante avaliar fatores como idade, peso e condições clínicas para saber a quantidade de infusão. Tudo isso tem que ser registrado, pessoal. Tudo. Se você colocou um soro no paciente, registra. Se colocou o segundo soro, registra. Se colocou o terceiro, registra. Porque se tem líquido entrando no organismo, esse líquido ele precisa sair também. Líquido demais, metabólitos demais no organismo, eles precisam ser excretados. Então, tem que observar se o paciente está urinando, se ele está conseguindo excretar, se não está e o que é que está acontecendo. Isso serve para aqueles pacientes acamados, geralmente que têm problemas renais. Então, assim, tem que ter esse controle. A quantidade de líquido que a gente está injetando, a gente precisa saber se esse líquido ele também está sendo excretado. Não adianta só oferecer, infundir medicação no paciente, não. A gente também tem aquelas 4 etapas lá, né? E a última, que é a excreção, é tão importante quanto a primeira de absorção. Então, assim, existe um patamar de coisas que a gente precisa observar para obter aí o efeito terapêutico desejado, né?
Em relação ao ringue simples, diferencia-se apenas pela composição do lactato, que é utilizado para reposição volêmica. Também, pacientes que chegam com hipovolemia, que é perca de sangue, né? Ou em virtude de um trauma, ou em virtude de um acidente, ou em virtude de, vamos lá, um aborto, em virtude de um corte, chegou, precisa de reposição volêmica, de volemia, a gente oferta esse soro aqui, o ringue lactato é o de primeira escolha, tá? Continuando, solução glicosada, como o próprio nome diz, não sei se lembra alguma coisa, mas com certeza deve ter lembrado, glicosada vem de quê? Glicose. Glicose. Responsável por repor e adequar os níveis de glicose no sangue, por isso que é solução glicosada. É comumente aplicado em casos de comas alcoólicos e desnutrição excessiva. Paciente que chega rebaixado porque tomou muitas na sexta-feira, no sextou, e entra em coma, que é um dos níveis mais severos de embriaguez, né? A gente oferta muito glicose. Por quê? Quando a gente bebe bastante, a glicose, ela diminui, ela reduz, né? Por isso que com o tempo, aí os efeitos do álcool, o álcool engana as moléculas de glicose presentes no organismo, e aí, consequentemente, a gente vai tendo uma hipoglicemia. E em situações mais severas, a gente tem o coma alcoólico. Então, pacientes que chegam embriagados, em coma, a gente pode ofertar aqui soro glicosado. Também pacientes que estão desnutridos, soro glicosado. Pacientes que estão desnutridos também podem tomar soro fisiológico nele também dá certo. Então, tem que ter toda uma avaliação, tem que ser esmiuçado o caso clínico do paciente todinho para verificar quanto de infusão fisiológica ele vai precisar, se é um soro, se é 2, se é 3, quanto de infusão glicosada ele vai precisar, se é um soro, se é 2 soro, se é um soro de 250 ml, se é um soro de 500 ml, se é um soro de 100 ml. Então, tudo isso vocês têm que prestar atenção quando vocês pegarem as prescrições medicamentosas para realizar, tá? E o glicofisiológico, eu disse para vocês que é aquele que eu não conheci e vim conhecer na prática, é este aqui, formado por glicose e o cloreto de sódio. Então, você mata 2 coelhos em uma cajadada só, é o glicofisiológico. Porém, não é uma realidade muito nossa, eu confesso para vocês que nunca vi isso aqui, sou doida para vê-lo novamente, que ele chegue na nossa assistência, mas infelizmente a gente só tem o glicosado separado e o fisiológico, que às vezes falta. Útil para reposição volêmica e tratamento aí de queimaduras. Tem alguém querendo falar, gente? Faz 4 anos que eu trabalho na farmácia. Faz 4 anos que eu trabalho na farmácia e nunca vi não, doutor. Olha aí, tá vendo? É dose. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Alguém no início da aula me perguntou sobre o ABD, que é a água bidestilada ou a água para injeção. Não sei se dá para vocês ler aqui, mas aqui ela, ó, a água para injeção. Observem como é parecido esses 2 fármacos, gente. Aqui eu tenho água para injeção, que serve para diluir as minhas medicações, e aqui eu tenho glicose a 50%, mas eu também posso ter glicose a 25%, eu posso ter cloreto de sódio a 20%, enfim. Por isso que é importantíssimo, fundamental, coloquem isso na cabeça de vocês, para vocês não passarem batidos, não errar. Leiam sempre o que está escrito na ampola, sempre. Porque as medicações, algumas são bem parecidas, e aí a gente pode se confundir, pegar uma e achar que, né, que era realmente a que deveria ser, e não chegar a administrar no paciente, né? Porque o problema é em administrar. Enquanto você está ali preparando, mas se você se depara com um erro, e aí você descarta e corrige. Mas depois de administrar, como é que fica, né? Então, leiam sempre. Nas próprias medicações, vem as possíveis vias de administração delas. Olha, aqui tem o IV, aqui dá para ver bem direitinho, o IV intravenoso, porque isso aqui só deve ir à veia. Ai, mas eu quero fazer. Não vai fazer em outro canto, gente. Tem que fazer na veia, porque a via de administração dela é na veia. O fabricante que fez,
instruiu para ser administrado na veia. Então, você vai brincar com os cientistas, brigar com a ciência que está aí, né, pesquisas por cima de pesquisas. Então, atentem para isso aqui, para não tocar as medicações e não trazer os efeitos, não produzir aí os efeitos colaterais ao paciente, que ninguém merece, né? Coloquem-se justamente no lugar do paciente. Se fosse comigo, eu ia gostar. E quando não tem nada, está muito bom. E quando tem uma reação adversa exacerbada, como é que fica, né? Então, tenham cuidado com isso aqui. Agora a gente vai falar de terapia infusional. Não cansem, não durmam. Prestem atenção para o conhecimento de vocês. É muita coisa, muita informação, mas devagarzinho a gente vai conseguindo sanar isso aí. Eu acho que é um total de 4 passos, se eu não estou enganada, mas vamos lá para o primeiro, né? Conhecimento sobre o procedimento. É importante que vocês chequem a prescrição médica, confira o tipo de solução, o volume e o fluxo da infusão desejada, ou seja, tudo aquilo que a gente já vinha debatendo. Revisar informações técnicas, incluindo indicação, posologia, quantidade de medicação, os possíveis efeitos colaterais sobre a solução prescrita, para administrá-la de maneira segura, checar se os aditivos ou as medicações adicionadas à solução são compatíveis, para uma não interagir com a outra e anular o efeito uma da outra, avaliar o acesso venoso e o entendimento do paciente em relação à terapia prescrita. Em relação a avaliar o excesso venoso, é quando aquele paciente que está ali fazendo o tratamento para alguma patologia, ele está no setor clínico, na área clínica, né, do hospital, da UPA, enfim, está em observação, e aí a gente observa como é que está o excesso, se está demasiado, se está avermelhado, que é hiperemiado, se está limpo, se está sujo de sangue, às vezes o paciente se mexe, tira do lugar, enfim. É importante a gente atentar para isso aqui, para evitar as flebites da vida. As flebites da vida é a inflamação na veia, né? Então, ninguém merece, porque a inflamação na veia causa problemas secundários, como sepsemia, que é um problema gravíssimo e que, na maioria das vezes, causa aí o óbito do paciente. Então, por vocês, técnicos, ter maior contato com o paciente, porque quem faz as medicações são vocês. Quem tem maior contato com o paciente é vocês. Se uma medicação ou um soro parar de pingar, ou estiver doendo, ou acontecer qualquer coisa, o paciente vai chamar vocês. Então, atentem para isso aqui, observem como é que está esse acesso, né? Se está perto, se a medicação está passando direitinho, como é que está isso aí. Passo 2, reunir o material necessário, diluente, medicação prescrita, seringa mais agulha, aspirar a medicação prescrita, equipe de soro, se necessário, se tiver um soro para fazer a infusão. Equipe trocado, se o prazo de validade for acima de 48 horas, estiver vencendo ou se estiver sem identificação. A orientação para os pacientes que estão na clínica médica, em tratamento para alguma patologia, é que a gente troque o equipo, a cada 48 horas. Equipo é aquela extensão que a gente conecta no soro, que eu mostrei para vocês nas fotos aí anterior, que a gente tem de vários tipos, né? E aí, mas nem sempre isso acontece, gente. Às vezes os pacientes ficam, devido à demanda, devido à negligência de algumas equipes também, né? O paciente fica 5, 10, 15 dias com o mesmo acesso, até que ele perca. Se ele perder, aí você vai ser obrigada a ir lá e trocar, né? Porque não vai estar passando a medicação. Porém, isso não é interessante ser feito, né? Interessante que a gente troque aí, faça a troca do equipo a cada 48 horas. Mas, às vezes, isso passa despercebido e isso aí não é feito não, né? Alguém está querendo perguntar alguma coisa? Professora, quando é colocado acesso, é colocado na gase a data para ser trocado o acesso, não é isso? Uhum, é sim. Porque com o meu filho eu tive que pedir para trocar, porque já chegou o dia de trocar e eu esperei a manhã, esperei a tarde, aí à noite eu disse, não vai ficar para o dia seguinte, não. Aí eu fui e chamei a técnica e ela veio e ela disse, mulher, a pessoa de manhã era para ter trocado. Eu disse, mas ela não trocou.
uma botando para outra, de um turno botando para outra. Exato. O nome disso é negligência, né? Que a gente viu também. Não é interessante, mas acontece na maioria dos casos. A gente tem esse conhecimento e policiando, sendo, acima de tudo, respeitando o trabalho do outro, né? Ali é a casa deles, é o ambiente de trabalho deles, é eles que mandam ali. Então, com cautela, com paciência, com educação, a gente vai lá e pede, assim que possível, que a pessoa, o responsável, faça a troca aí do catéter para evitar a flebite, né? Mas, se eu vou dizer, se você chegar gritando, esperneando, bravejando, existem algumas pessoas, não são todas, que faz a propósito mesmo. Bate o pé e não vai. E aí você fica a ver navios, né? Então, o melhor caso a ser feito é com paciência, com educação, pedindo licença mesmo e pedindo para o pessoal trocar, que eu acho que com uma boa conversa, com um bom diálogo, sempre aparece alguém que se disponibiliza a fazer isso, né? Em relação a isso que você falou, ó, tá aqui, rotular com data, hora, instalação e nome do profissional que instala. Então, a data que foi feito, o horário que foi trocado e o nome do profissional que foi trocado. Se funcionar com gelco, coloca o número do gelco também, 18, 14, 16, enfim, o gelco que você quer funcionar, como vai cobrir com esse esparadrapo, a próxima equipe que chegar não vai saber nem quando aquilo ali foi funcionado, nem a hora que foi, nem muito menos o número do gelco, né? Por isso que a gente pede para quem realizar o acesso, é quem fica a par de colocar essas informações aqui. Mais algodão e álcool, que é para a gente poder fazer a antisepsia do local. O terceiro passo é o preparo e a administração. Conferir mais uma vez a prescrição, lavar as mãos antes e depois de vir do paciente, limpar a área de trabalho, lavar as mãos novamente. Toda vez que vocês forem preparar uma medicação, que utilizar as seringas, que utilizar os scalpes, qualquer coisa que vocês utilizarem, álcool, algodão, é responsabilidade de quem fez descartar no local adequado. Não é interessante que vocês façam e deixem bolando lá por cima das bancadas tudo aquilo que vocês utilizam ou não. Não sejam esse tipo de profissional, até porque ali ninguém é empregado de ninguém, né? Então, quem fez a sua sujeira, que tenha aí a consciência de limpá-la. Mantenham sempre o ambiente de trabalho de vocês limpo e organizado. Remova o plástico protetor da bolsa ou frasco de solução, e isso se for soluções hipersensíveis, né, geralmente elas vêm dentro de um frasco, de uma bolsa. O ciprofloxacino, por exemplo. O metronidazol, por exemplo. São exemplos de medicações que vêm dentro de um saquinho opaco. Fazer a inspeção do frasco para observar possíveis partículas ou alterações de cor, rachadura, vazamento, data de validade. Isso aqui é importante, gente, observar a validade das medicações, porque como são muitas, às vezes acontece de algumas vencer, e aí numa urgência, numa situação de emergência, a gente não vai estar procurando validade de medicação, né? É interessante que todo aquele material ali, ele já tenha sido checado anteriormente, que é para a gente evitar de administrar medicação no paciente com data de validade vencida, ninguém merece, né? Preparar o rótulo da solução, conforme a prescrição, anota data, hora, início de infusão e nome de quem preparou. Em relação a esse aqui, essa parte aqui, por exemplo, você vai administrar um soro fisiológico com uma ampola de Plasil dentro. E aí você pode colocar lá no rótulo do próprio soro o nome Plasil, porque a sua colega, quando vier fazer a troca, né, vai se atentar que dentro daquele soro não é apenas o soro, mas tem um nome, tem uma outra medicação que está correndo ali dentro. É justamente isso aqui que está falando aqui nessa frase, né? Anotar a hora e início de infusão e nome de quem preparou, a hora que você trocou e o nome foi do profissional que fez. Ao colocar o rótulo no frasco, lembre-se que ao pendurar o mesmo, este será invertido.
Isso aqui vocês vão se deparar quando tiver mesmo na prática, porque invertido que fala, o soro ele vem assim, então a gente estampa, tem uma tampinha lá, a gente tira a tampinha para poder conectar o equipo, e quando a gente coloca no paciente, a gente vira ele de cabeça para baixo. Então, pendura ele de forma invertida. Não é difícil de entender isso aqui, não, é bem fácil. Quando vocês estiverem nos laboratórios aí da vida de vocês, vocês vão compreender melhor e mais facilmente, e com mais calma. Vocês vão ver de forma muito mais extraviada, né? Devagar. Preparo e administração, realizando antisepsia com álcool 70%, abrir os frascos, ampolas de medicamentos, aspirar com seringa e introduz o frasco na solução. O que é que está dizendo esse terceiro passo aqui, gente? Que eu tenho que fazer antisepsia das ampolas. Porque todo mundo toca, vende a farmácia, alguém já levou para a farmácia, aí vende a farmácia para o local de trabalho, alguém já trouxe de volta, então tem muitos toques, contaminou bastante. Qual é a indicação? Fazer a asepsia da ampola com álcool 70%, quebrar para poder fazer a aspiração. Somente isso. Adaptar o frasco à equipe, instalar no paciente, controlando o fluxo e a administração. Observe o paciente para assinar as reações adversas, documente a troca de soro, a instalação da solução do soro no prontuário do paciente. Quando o médico prescreve a medicação, ele coloca lá dois soros, ou então ele pode colocar 1000 ml, aí você vai saber que é 2 soros de 500 ml. Na hora que você administra o primeiro soro, você checa que administrou o primeiro soro e coloca o horário que foi administrado. Quando a sua colega pegar o prontuário, se for outra pessoa que for fazer a troca, né, porque não é obrigado você fez a troca no paciente, é você que vai cuidar desse paciente o resto do dia, não existe isso. É uma equipe, então todo mundo tem que falar a mesma língua e todo mundo tem que se ajudar. Não é porque foi eu que instalei o soro que eu vou ter que ir lá e desinstalar. Não, a minha colega ela pode ir lá e fazer isso para mim, não tem problema nenhum. É por isso que é chamado de equipe multidisciplinar, né? Em relação à lavagem das mãos, não sei se vocês sabem, mas existe um dia que é voltado, um dia mundial voltado aí para a lavagem das mãos, né? Porque é extremamente importante e a gente tem visto isso aí demais agora, principalmente no Covid. Pessoas que não têm acesso a álcool, a população mais pobre do Brasil, saiu um estudo em relação a isso, viu? Pessoas que, gente que não tem dinheiro para comer, vai ter dinheiro para comprar álcool? Não. Então, o que foi que o Ministério da Saúde defendeu, né? Que essas pessoas poderiam fazer a lavagem simples das mãos, que teoricamente destroem aí o vírus do Covid. Então, as pessoas que não têm acesso ao álcool poderiam fazer a lavagem com água e sabão, que teriam também uma eficácia enorme em relação ao processo de disseminação do vírus, né? Então, a gente tem um dia voltado justamente para a importância do Dia Mundial da Lavagem das Mãos. Então, sempre que tiverem contato com o paciente, lavem as mãos de vocês. Se não tiverem a oportunidade de lavar, passa álcool 70% para fazer a higienização adequada. Aqui a gente tem, continuando ainda com esse tipo de terapia, né, de administração de medicação, ela pode ser dividida em bolos, pode ser por infusão lenta, pode ser por infusão rápida, pode ser por infusão contínua, e a administração, ela também só pode ser feita de forma intermitente. Aí a gente vai ver aqui qual é a diferença entre cada uma delas. A administração lenta, o próprio nome já está dizendo, é uma administração feita ou recomendada em 1 minuto, pelo menos 1 minuto. Então, você preparou a medicação, vai fazer no paciente, a durabilidade, a duração, tem muita gente que tem dúvida também, né? Quanto tempo eu faço para poder injetar essa medicação? Depende da infusão, se for lenta, se for rápida, se for contínua, né? A administração em bolos, isso aqui é muito para a parte de urgência e emergência. Você já pagou a disciplina de urgência, que vocês me falaram, vocês já devem ter visto aí como é feita essa administração em bolos. Se não viu, vou dizer para vocês, é uma administração rápida, geralmente quando a gente quer um efeito muito rápido, é porque o paciente está em estado grave, né? E a gente quer ser ou não, também depende muito da clínica, tudo tem um porém. Pode ser, porém depende, vocês já devem ter percebido, né? E aí a gente quer administração em bolos, a gente quer administração rápida. Aspira a medicação e faz direto, não precisa diluir. Ou se precisar diluir, a infusão ela é feita em um tempo menor que 1 minuto, geralmente 30 segundos.
Aí eu preciso ficar contando 1, 2, 3, 4, 30 segundos. Não, eu preciso ter bom senso. Nem rápido demais, nem lento demais. Depende, tudo depende do que eu quero, né, do meu efeito. Aí também tem uns exemplos aqui dos fármacos mais utilizados, que é a fenitoína, um analgésico, e um diazepam. São administrados em tempo mais prolongado. Infusão contínua é aquela administração onde o paciente recebe medicação por um tempo superior a 60 minutos, ininterruptamente, ou seja, o fármaco ele vai correr na veia do paciente por um período de 60 minutos, de forma que não seja interrompido, né? Como é que eu consigo fazer isso aqui em 60 minutos, Luana? Eu tenho habilidade para administrar uma medicação numa seringa e passar 60 minutos administrando? Não. Eu coloco isso aqui na minha bomba de infusão. A administração intermitente é aquela que é administrada de 6 em 6 horas. A bomba ela é programada para cada de 6 em 6 horas a gente poder fazer a administração dessa medicação aí. Para este tipo de terapia, é importante a preocupação com a manutenção da permeabilidade do catéter, que permanecerá fechado nos intervalos da medicação. Em relação à permeabilidade do catéter aqui, é para a gente observar se não está obstruído, se a medicação ela está sendo feita da forma que deveria, no tempo correto, conforme prescrição. Em relação à diluição de algumas medicações, gente, vocês vão perceber que tem umas medicações que dá um danado num trabalho para diluir, que não é fácil. A gente fica, homogeneizando o frasco, lá, 30 segundos, 1 minuto depois, e quando você observa, não está totalmente homogeneizado, ou seja, não está totalmente diluído, né? Existe ainda alguns cristais de medicação, e aí você continua de novo. E existem outras que não, é bem mais fácil. Então, em relação a essa medicação aqui, o Keflin é um exemplo dessas medicações, né, utilizadas, que precisam ser diluídas. Existem algumas medicações, como o omeprazol, por exemplo, que já vem com seu próprio diluente. Então, eu tenho um frasco ampola com o pó do omeprazol, e eu tenho uma ampola com a água diluente, o próprio diluente do omeprazol. Então, eu vou pegar os dois, vou diluir a minha água dentro do meu frasco, homogeneizar, aspirar, e aí poder fazer no paciente. O Clefin é uma medicação utilizada para tratar infecções. A apresentação dele vem em forma de 1 grama, mais a água destilada, que pode ser 4 ml, ou ele também pode ser diluído em água destilada. A administração pode ser feita em até 10 ml, né? Então, eu pego lá uma seringa de 10 ml, pego o meu Keflin, pego a água destilada, aspiro 4 ml de água destilada, coloco dentro do meu frasco. Observem isso aqui. Luana, licença. Oi. Vou poder sair agora, viu? Porque eu tô aqui numa urgência. Chegou uma urgência aqui, eu vou sair, viu, da aula. Ok. Tudo bem. A gente encerra daqui a pouco, viu, pessoal? Aguentem firmes que vai dar certo. Daqui a pouco eu encerro. Então, eu pego 4 ml de água destilada, coloco aqui dentro do meu frasco. Dentro do meu frasco vai ter um pozinho, que é o pozinho liofilizado do Keflin. Eu vou homogeneizar essa solução, aspirar as 4 ml do meu frasco. Para 10, ficou faltando quanto? 6 ml. Então, eu pego mais 6 ml de água destilada, preencho na minha seringa de 10 ml, e aí vou fazer essa administração no paciente. Simples assim. Eu espero que eu não esteja falando grego. Se tiver, quero dizer a vocês que não se preocupem, que vai dar certo. Vocês vão aprender a fazer tudo isso aqui com calma, com dedicação, com atenção. No início parece difícil, depois vai piorando. Mentira. No início parece difícil, depois vai melhorando, e com o tempo vocês vão estar fazendo isso aqui, não de olhos fechados, que é para não errar, igual a charge de lá, né? Mas vão estar fazendo com respaldo, com técnica, com conhecimento e com habilidade, tenho certeza disso. Uma outra forma de aspiração, de medicamento, de diluição e aspiração, é a dipirona, ou a novalgina, né? Geralmente vem em ampola de 2 ml. Eu não conheço outra forma de apresentação da dipirona, só essa aqui mesmo, de 2 ml, feita de forma endovenosa. Então, a gente pega uma seringa de 10 ml, aspiro a minha dipirona, que tem 2 ml, e pego um ABD, que é a minha água para injeção, e preencho
a minha seringa? 10 ml. E aí está preparada a minha medicação, conecto o meu scalp, né, e vou administrar no paciente. Não esquecer nunca, jamais, de retirar o ar do scalp, conforme vocês já me perguntaram, para poder fazer essa medicação e evitar uma embolia gasosa, né? A análise dos erros ocorridos nos Estados Unidos pela essa faculdade aí, a USP, e essa outra USP, não, mostra que as causas dos erros são multifatoriais, ou seja, são diversos. Dentre as principais causas estão a falta de conhecimento sobre as medicações, falta de informação sobre os pacientes, violação de regra, deslizes, lapsos de memória, erros de transcrição de medicação, não entendi, mas vou fazer assim mesmo, porque eu acho que é isso aqui. Quem acha, já disse para vocês, não acha nada, né? Muito pelo contrário, se perde. Então, não trabalha em cima de achismos, trabalha em cima de conhecimento mesmo e de certeza. Achismos na saúde não se dão muito bem, não. Não é coisas que comumente se dão bem, não, né? Então, tenha cuidado com isso aí. Se tiver dúvida em relação à prescrição, volta no médico e pergunta a ele. Se tiver dúvida em relação à medicação, por causa da letra, ou por qualquer problema, né, antes de preparar, volta no médico e tira dúvida com ele, gente, não tem problema nenhum. Falhas na interação com outros serviços, falha na conferência das doses, era para ser 1 ml, eu fiz 5, problemas relacionados a bombas e dispositivos de infusão de medicamentos, inadequado monitoramento do paciente, erro de preparo e falta de padronização dos medicamentos. Então, foi feito um estudo, né, e foi observado que essas falhas aqui são as que mais proporcionam aí os erros relacionados à administração medicamentosa. A falta de conhecimento e de atualização na temática, administração de medicação, tem possibilitado a ocorrência de erros no processo na administração, levando aí às iatrogenias. Iatrogenias são erros médicos, né? Educação permanente é importante, por isso que eu disse para vocês, quem escolhe saúde nunca vai deixar de estudar, nunca vai deixar de se reciclar, não, pelo menos não deveria, né? Os melhores profissionais são aqueles que se reciclam, que buscam conhecimento. Hoje a gente sabe que a gente tem um determinado conhecimento sobre uma determinada droga X, mas isso é regra? Quer dizer que isso não pode ser modificado? Pode ser modificado sim. E é importante que a gente esteja a par dessa modificação para poder acompanhar a evolução dessas medicações e evitar, aí, consequentemente, as iatrogenias, né? Então, capacitem-se, estudem, dominem, tenham técnica, tenham paciência, sejam curiosos, que eu tenho certeza que vocês serão excelentes profissionais. E a elaboração de protocolos sobre medicamentos pode auxiliar significativamente a assistência de enfermagem livre de risco. Quem é que elabora esses protocolos? A comissão, a coordenação de enfermagem, aí juntamente com o enfermeiro e com a direção do estabelecimento. Protocolos para quê? Pode seguir um protocolo de insulina, pode seguir os protocolos de urgência, as medicações de urgências, então, assim, depende do que você precisa, né? E também foi visto que os protocolos, eles auxiliam os profissionais a diminuir o risco e, consequentemente, os erros envolvidos no serviço. Gente, aqui é uma mensagenzinha, espero que sirva de apoio para vocês. Estude por você, não anuncie ou tente demonstrar perfeição a ninguém. Quem precisa ter orgulho das suas vitórias é você mesmo. Essa aqui é as nossas referências. A aula. Encerramos essa segunda etapa da aula, né, que começou ontem, vocês observaram que foi realmente, eu achava que ia ser antes, que a gente ia terminar antes, mas gostei porque houve muita interação aqui, eu precisei fazer algumas pausas para a gente tirar algumas dúvidas, isso é importante, tirem todas as dúvidas que vocês tiverem, anotem aí no cantinho e, consequentemente, no decorrer das nossas aulas, a gente vai esclarecendo, né? Bom, vamos parar por aqui, está um pouco tarde, para não ficar cansativo para vocês, para não precisar emendar um assunto no outro, embananar a cabeça de vocês. A gente aproveita esse momento agora para tirar algumas dúvidas, caso tenha ficado alguma coisa que vocês gostariam de me perguntar.
Vou tranquilizá-los novamente. Vocês vão ter isso, né, de forma mais sucinta, posteriormente. Mas para que vocês não fiquem perdidos sem saber onde é que estão, é importante que vocês tenham visto esse passo a passo. E a disciplina de farmacologia também serve para isso. É isso, pessoal. Algo que vocês desejam acrescentar ou perguntar para a professora que vos fala, que está com a garganta pedindo água, clamando por água? Gente, tem alguém aí? Tô dormindo. E vou comer. Essas aulas à distância tem muito isso, né, pessoal? Eu tô enjoada. Imagine o desafio que não tem sido para nós, né? Eu falo aqui desde as 7 horas da noite, então muita informação, muita coisa. É cansativo para a gente, é cansativo para vocês também, eu compreendo tudo isso, mas é necessário. Se fosse fácil, todo mundo teria. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria, né? A necessidade da gente passar por etapas para conseguir aquilo que a gente deseja para a vida da gente. Então, antes de vocês saírem, já estou vendo que tem um pessoal saindo, deixa eu fazer a chamada aqui de vocês, para que vocês não